Abacuque, capítulo 1, a gente vai ler várias partes de Abacuque, como é que a gente enfrenta as adversidades, ou o desafio da gente enfrentar as adversidades. E Abacuque aponta o caminho para nós, de algumas coisas que acontecem ainda hoje, apesar de esse texto estar tão distante no tempo da gente, mas extremamente atualizado para nós. Abacuque, capítulo 1, lá no finzinho já do Antigo Testamento, bem fácil de achar, lá no finzinho do Antigo Testamento, Abacuque, esse profeta menor, capítulo 1, versos 2 a 4, para começar, e depois o verso 14. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Verso 14, ele ainda declara assim: porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. O desafio de enfrentarmos as adversidades. Algumas coisas a gente precisa aprender para esse enfrentamento. A primeira é que é preciso que nós entendamos que há realidades difíceis de serem entendidas no mundo. Nem tudo será tão claro para nós enquanto estivermos aqui. Abacuque, profeta de Deus, convocado e chamado para trazer uma palavra de Deus ao coração do seu povo, mas o que ele vê é uma dura realidade de ver no mundo, onde o povo de Deus, povo chamado de Deus, onde inúmeras vezes Deus, de maneira tremenda, maravilhosa, fantástica, agiu com braço forte, os livrou de situações inimagináveis, impossíveis. E no entanto, agora parece que essa mão de Deus estava distante deles. Qual é a compreensão que eu e você precisamos ter? De que estamos e vivemos num mundo caído. Estamos e vivemos num mundo pecador. Até porque também o somos. Ainda que transformados pela graça, ainda que remidos pela graça do Senhor, no entanto, vivemos numa realidade que é pecadora, que algumas vezes é injusta. O profeta olha ao redor, ele vê injustiça, violência, contendas. Quando o profeta olha para aquela realidade, um povo inimigo estaria vencendo o povo de Israel e os faria cativos. Eles seriam dilacerados. E quando o profeta olha para essa realidade, ele pensa: meu Deus, nós somos e carregamos o nome de Deus no mundo. Quando nós olhamos para a nossa história, a gente vê intervenções maravilhosas de Deus na nossa história como povo de Deus, um povo insignificante diante de tantas realidades gigantescas. A mão de Deus foi sobre nós, mas agora a realidade é cruel, é difícil, é injusta, é dolorosa. Parece que não tem quem nos governe. Algumas vezes a nossa vida vai parecer assim. Parece que o mal prevalece.
Parece que Deus se ausenta de nós. Parece que a sua misericórdia não está agindo em nosso favor. E o pior de tudo é que parece que o mal prevalece. Cantamos da soberania, grandeza, majestade de Deus, mas ela não se torna visível para aqueles que nos cercam. E aí fica fácil para alguns acreditarem que não existe um Deus no mundo. Até porque é o que se comenta. Se Deus existe, se Ele é real, essas coisas não podem acontecer, essas injustiças, essas coisas loucas, o mal aparentemente prevalecendo. Mas a palavra de Deus, ela é tão abençoadora para nós, que ela traz esse retrato para que a gente se prepare. Para quando esses dias chegarem na nossa vida, a gente tenha compreensão que não é a primeira vez e não será a última. Que enquanto estivermos aqui, viveremos num mundo imperfeito, que nem sempre será justo. Imagina um homem chegar na sua vida e te chamar para segui-lo. E você aceita o convite. Você abre mão de tudo e começa a segui-lo. E você vê coisas fantásticas que ele realiza. A maneira como ele fala é incomparável. Tem beleza, graciosidade. Ele fala, as pessoas se encantam. Ele diz para o cego, com apenas palavras, e o homem volta a enxergar. A gente contempla essas realidades e começa a ficar encantado com a capacidade que ele tem. E a história vai sendo conduzida e a gente começa a enxergar realidades maravilhosas e esperança que ele traz para o nosso coração. Mas tudo muda. Depois de 3 anos seguindo. Eu não ainda consigo compreender. Quando eu olho para o Calvário e ele está crucificado. Ele trouxe esperança para o meu coração. Ele manifestou que é possível ter esperança na vida. Agora eu olho e ele está morto, de uma morte cruel, onde mentiras foram ditas a respeito dele, e ele, que falou para o morto depois de 4 dias, Lázaro, vem para fora. Ele podia se salvar, ele podia impedir que essa realidade cruel, essa maldade dos homens acontecesse. O mundo é injusto. O mal prevalece. A minha vida agora está bagunçada. O que eu volto a fazer? Eu era um pescador. Mas de 3 anos para cá, eu vi encantamento. Eu vi graciosidade. Eu aprendi sobre compaixão. Eu aprendi sobre compartilhar. Mas que mundo é esse que eu vivo, onde o mal prevalece?
Isso é fantástico na Bíblia, que ela vai dizer para mim e para você que há realidades difíceis de serem encaradas na vida, porque um dia foi para os apóstolos, quando viram Cristo crucificado, para dizer para mim, para você, e como o profeta Abacuque, que olhava para a realidade à sua volta e parecia que o mal prevalecia. E aí eu e você precisamos entender, tem coisas difíceis de serem entendidas no mundo. O profeta também estava confuso. Mas o desafio de enfrentar adversidades não para por aí. O profeta continua nos instruindo. Versos 12 e 13 do capítulo 1, ele diz assim: não és tu, falando para Deus, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Capítulo 2, verso 1 a 3, o profeta ainda diz aí, assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Qual é a segunda lição que a gente precisa aprender no desafio de enfrentar as adversidades? É que há um Deus que tem o controle da história. A minha e a sua vida não estão fora de rumo. A minha vida e a sua têm um Deus que tem o controle absoluto dela. E agora Deus revelava isso para Abacuque. Eu tenho o controle nas mãos da sua vida, ainda que o mal prevaleça. Nada melhor do que o terceiro dia. Nada melhor do que aquele domingo, onde aqueles homens quebrados, prostrados, machucados, frustrados, não tem mais a cruz para olhar. Mas agora aquele homem machucado, ferido, injustiçado, estava diante deles vivinho. O meu Senhor ressuscitou para dizer para mim e para você que Deus tem o controle absoluto da história. É o que Deus está revelando para Abacuque. É o que Abacuque percebe agora na sua conversa com Deus, ainda que ele extravasa a frustração de ver o mal acontecendo. Ao longo da jornada ele vai percebendo o poder de Deus se manifestando ainda nas circunstâncias difíceis, ainda quando o mal parece prevalecer. O que pode acontecer de pior para nós? Deus tem um controle de tudo. Nós caminhamos para a eternidade. Ele nos garante que nos levará para lá. É claro, irmãos, não significa dizer que quando a adversidade chegar, a gente não vai e não pode e não deve orar para que Deus mude a nossa sorte. A Bíblia está repleta desses ensinos. Ore, clame, ajoelhe, peça pela misericórdia e bondade de Deus, mas entendendo que Deus tem o controle da história, de que a sua vida não está sem rumo,
de que Ele tem propósitos maiores. Parecia difícil naquele momento a gente olhar, nós somos o povo de Deus, mas o povo de Deus está sendo massacrado por um povo que nem em Deus crê. Injustiça, loucura. Tá certo, profeta, parte é culpa nossa, nós pecamos contra Deus e aí estamos pagando por isso. Mas nem sempre é assim. Algumas coisas acontecem na nossa vida simplesmente porque estamos no mundo. Nós cuidamos bem da saúde, quer dizer, alguns, né? Não assim, não olhem para mim como um modelo de alguém que cuida da saúde, sedentário, horrível, não gosta de academia. Não olhem para mim nesse sentido, irmãos. Mas, no entanto, você faz tudo certinho e adoece, fica fragilizado. No entanto, a gente precisa sempre entender que Deus tem o controle absoluto da história. Se a gente olha para o capítulo 2 de Abacuque, Deus está dizendo: eu usei um povo para fazer justiça a vocês e pesar a mão sobre vocês, mas eu quero dizer um negócio: ai deles, porque a minha mão virá sobre eles, e quando vier, nem se compara a mão de vocês sobre eles. Eu e você precisamos entender que quando o mal parece prevalecer, não inveje o mal. O mal por si só se destrói. Algumas vezes é difícil a gente perceber que pessoas nos fizeram mal e parece que elas estão bem. Alguém que puxou seu tapete no trabalho, você perdeu o emprego ou tomou a sua vaga, e aparentemente ninguém enxerga isso. Mas o justo juiz da sua vida enxerga. O Deus Todo-Poderoso está no controle absoluto. E algumas vezes, por mais difícil que pareça, nós precisamos passar por algumas coisas para a gente amadurecer mais, para a gente crescer mais. Eu sou de uma época, irmãos, assim, coroa, né? De que a gente aprendia a andar de bicicleta caindo. Não tinha que botar mais aquelas rodinhas para não cair, até aprender a ter equilíbrio. Era o irmão indo atrás e empurrando para você tentar equilibrar. E claro, nisso você tomava uns arranhões, batia a cara no chão, ralava nariz. Assim, se você tiver um narizinho assim igual ao meu privilegiado, então há mais parte de nariz para se ralar. Algumas vezes a gente precisa ralar o nariz pra gente ficar... Tu gostou, não foi, bicho? Meu irmão, que é isso, meu irmão? Ore por esse irmão. Não some do meu nariz não, bicho. Que isso? Por isso que quando eu vou a casamento, quando eu celebro casamento, eu amo celebrar casamento, eu digo sempre para fotógrafos: olha, seguinte, eu paro a cerimônia, te dou uma bronca. Se você tirar foto de perfil, é só de frente, nada de destacar outras partes. Deus tem o controle absoluto da história, mesmo quando o mal parece prevalecer. E Abacuque tinha essa compreensão agora. Como é que a gente enfrenta os desafios da vida? A realidade difícil de serem entendidas no mundo. Mas eu preciso entender que Deus tem o controle. Mas há uma atitude a ser praticada da nossa parte. Exercício da fé. No capítulo 3, vejam essas expressões que são cantadas por nós de maneira tão fantástica. Capítulo 3, de 1 a 3 e o verso 17 a 19, que aí várias canções foram feitas já nesses versos do 17 ao 19, mas eu vou ler primeiro os versos de 1 a 3 do capítulo 3 de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto.
Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Versos 17 a 19, aí esse texto extremamente conhecido por nós. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa que questiona onde Deus está, porque o mal parece prevalecer? Porque nós não somos perfeitos. Algumas vezes questionamos Deus pelas coisas adversas que acontecem na nossa vida. Extravasamos nossa alma, nosso coração, e dizendo: Deus, onde o Senhor está? Preciso da tua intervenção, preciso da tua graça, dependo de ti. Mas aí o que o texto nos chama a atenção, que diante dessas adversidades da vida, eu e você somos desafiados a exercitar a fé. Ainda que os nossos olhos não vejam a saída, Deus proverá. E o interessante é que, para uma sociedade em que vivia do que o campo produzia e dos animais que tinham nos currais, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ou seja, nós não teremos o que comer. Como nos sustentar? E ele ainda diz mais: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Porque apesar das situações ficarem difíceis, eu creio na intervenção de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio que Deus estará comigo, dando a força necessária para o enfrentamento desses dias difíceis. Essa é uma realidade que nós temos experimentado como povo de Deus, irmãos, e faz toda a diferença na nossa trajetória. Ele, Jesus, é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, que no momento que você está na cama, prostrado, Ele segura a sua mão, traz o bálsamo e o conforto necessário para os dias mais difíceis da nossa vida. E aí a fé nos faz louvar no meio das adversidades. Ô povo esquisito nós somos. Estamos alegres? Cantamos louvores. Celebramos o nome de Deus. Reconhecemos a bondade, a misericórdia, a graça dEle. Recebemos uma promoção de emprego, nós apontamos para o céu e dizemos: Deus, não é a minha capacidade, mas é a tua boa mão sobre a minha vida. Não que a gente não possa reconhecer o que somos e o que fazemos profissionalmente, mas nós apontamos para o céu e dizemos: Deus, é fruto da tua mão na minha vida. Recebemos uma notícia ruim, colocamos louvor, cantamos, enche a nossa alma de esperança, no momento que as coisas estão difíceis, duras de serem engolidas, as lágrimas estão no nosso rosto, mas ainda assim a gente louva, a gente olha para Deus e reconhece que dele virá a intervenção necessária, esperamos nele, aguardamos na sua poderosa mão. Ainda que todas as coisas estejam
difíceis na nossa trajetória de vida, nós olhamos para Jesus. É por isso que em vários salmos vai dizer: Deus é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, é o nosso socorro, bem presente na angústia. Porque passamos por elas. Mas com Deus, toda adversidade se torna pequena. Deus nos deu joelhos para a gente dobrar na sua presença e aguardar nele a salvação. E aí entra o exercício da fé, de tudo aquilo que aprendemos na nossa caminhada e jornada cristã, esperando no momento certo a intervenção de Deus para que possamos sorrir e dizer: Deus, que bênção ter esperado em Ti. E isso tem feito diferença enorme. Nós somos um povo esquisito, porque quando a gente perde gente preciosa, cara, ainda no funeral, por mais que seja doloroso, nós cantamos. Não porque estamos felizes porque perdemos uma pessoa que amamos, mas porque reconhecemos a boa mão de Deus em conceder para nós gente que nos são caras e tivemos o privilégio de conviver com elas o tempo que Deus desejou que estivéssemos com elas. É duro, lógico, difícil, muito, mas somos adoradores que reconhecem a boa mão de Deus, que reconhecem as maravilhosas dádivas de Deus. E por mais difícil que fosse para Abacuque, ele olhava para frente e entendia que, ainda que a circunstância fosse difícil, o povo de Deus passaria por ela e superaria aquele drama. É assim que nós temos que encarar a vida, entendendo, irmãos, que na nossa longa jornada terá dias, noites, que as realidades serão duríssimas, difíceis, onde aparentemente o mal prevalecerá. Mas aí a gente tem a certeza da palavra, que o Todo-Poderoso tem um controle absoluto da história. Ele é o soberano, inclusive sobre a minha vida e a sua vida. Nada passa desapercebido. Nada, absolutamente nada passa desapercebido de Deus. E a palavra dele revela o quanto ele é amoroso para conosco. É tão tremendo isso, que uma das expressões que eu acho assim fantástica na Bíblia, diante de tantas, que eu acho fantástica assim, perguntaram a Jesus qual era dos grandes mandamentos, e ele vai dizer que é a expressão da nossa fé é amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele fala de alguma coisa que envolve afetividade, que envolve relacionamento, que envolve entrega, que envolve conhecimento da outra parte, e nós nos abrirmos para essa parte se conhecer cada um de nós. Há um Deus que ama cada um de nós de maneira inigualável, incondicional. O que eu vou falar não é para que a gente peque, mas é para que a gente tenha consciência. Deus jamais deixa de nos amar pelas besteiras que a gente faz. Nós temos um momento, a gente teve um momento de confissão, e é importante a gente se quebrantar na presença de Deus e pedir que Ele
trate o nosso ser. Enquanto estivermos aqui, estaremos sendo tratados por Deus. Mas é preciso que a gente entenda que o que nos dá força para a gente enfrentar os dias maus é que há um Deus que nos ama, e esse Deus que nos ama, Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, o que nos leva a confiar nele. A palavra de Deus te desafia hoje a confiar em Deus. Pode ser que seus dias não estejam sendo os melhores dias. Pode ser que você esteja enfrentando uma realidade dura e difícil, injustiças. Parece que o mal prevalece. E é nessa hora que a gente é desafiado a: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E esse exercício de fé que precisamos fazer. Deus nos desafia a isso, irmãos. O justo viverá pela fé. Que Deus seja gracioso conosco. Que quando chegarem esses dias, e que espero que sejam breves, rápidos, né? Deus conhece o quanto cada um pode aguentar a dor. Né? Quem tem mais de um filho sabe disso, né? São tão diferentes. Amamos da mesma forma, mas no entanto, ou não, né? Mas Deus cuida de cada um de nós, para a gente encontrar a força necessária, para a gente encarar essas adversidades da vida. Que Ele assim te agracie, meu irmão, que quando chegar esses dias, seu olhar esteja sempre no autor e consumador da sua fé, Jesus. Amém.